Olá para todos, muito bem-vindos para mais uma semana de estudos do nosso pré-vestibular social. A Coordenação de Biologia agradece mais uma vez a participação e o interesse de vocês nos nossos materiais, nossos recursos educacionais. E nesta semana nós vamos iniciar o tema membrana plasmática, as membranas celulares. Esse tema será dividido em duas partes e hoje nós vamos discutir a parte 1, que traz uma demonstração, uma avaliação geral da estrutura da chamada membrana plasmática e das membranas celulares. Assunto este para os alunos do pré-vestibular social, que está no capítulo 15 do módulo 2. É importante a gente relembrar que a estrutura de uma célula eucariótica, vamos pensar na célula eucarionte, que são as células que fazem parte do nosso corpo, é formada por três partes gerais, né? De uma maneira geral, nós podemos dividir uma célula em membrana plasmática, em citoplasma e núcleo. Evidentemente que dentro do citoplasma existe um conjunto de organelas que vão desempenhar uma série de funções importantes. Nós já temos vídeos anteriores discutindo a diferenciação de células procarióticas, células eucarióticas. Discutimos já algumas organelas, como a mitocôndria, cloroplastos. Então, essa discussão de funções das organelas já vem sendo discutida ao longo de vídeos anteriores e, evidentemente, nós acreditamos em contato com os seus mediadores. Então, para a gente pensar na membrana plasmática, vale a pena a gente discutir o seguinte, que a importância da membrana é fazer uma chamada permeabilidade seletiva, é controlar o que entra e o que sai da célula. Isso vai ser discutido muito mais aprofundadamente no vídeo da semana que vem. Mas todas as membranas, a membrana plasmática, as membranas que estão dentro da célula que compõem as organelas, possuem uma estrutura semelhante, rica em lipídios, em gorduras, portanto, em proteínas e em carboidratos. E uma coisa fundamental é a presença de uma camada chamada bicamada de fosfolipídios, na qual proteínas são inseridas nesta camada de fosfolipídios. Está marcada aqui, estou passando o mouse na indicação de onde está a bicamada fosfolipídica. Parece, mal comparando, um palito de fósforo, tem a cabecinha do palito de fósforo, entre aspas, evidentemente, e uma cauda. Essa estrutura, essa bicamada fosfolipídica, ela é fundamental porque ela vai estabilizar a estrutura dessa membrana celular, dessa membrana plasmática, e vai deixar esta membrana, ela é flexível, torná-la flexível, não é uma estrutura rígida, mal comparando de novo, como se fosse uma parede de uma casa. Podemos imaginar, por exemplo, uma bolha de sabão. Imagine uma bolha de sabão em que você olha a bolha de sabão se movimentando constantemente. Então, isso torna essa membrana fluida. Por isso esse termo de mosaico fluido, essa terminologia. Antigamente, se imaginava que a membrana plasmática, as membranas celulares, tinham uma estrutura mais rígida. E depois foi se descobrindo que ela não é rígida, ela é fluida. E por isto esta terminologia de mosaico fluida, graças à composição de fosfolipídios em conjunto com outras estruturas formadas por carboidratos e proteínas. Os carboidratos, eles têm diversas funções, mas estão muito relacionados, essas moléculas estão muito relacionadas com o reconhecimento celular, para a junção de células. Entre células você vai ter a possibilidade de entender, de encontrar a presença de proteínas. O reconhecimento celular está relacionado à presença de proteínas, mas também de carboidratos. E vocês vão encontrar aí nessa figura uma série de descrição
da função ou das funções dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas. Em média, podemos dizer o seguinte, que uma proteína pode atravessar completamente essa membrana plasmática, essa bicamada, melhor dizendo, de fosfolipídios, como está aqui, ou às vezes ela está apenas na metade, ela não atravessa completamente. Além disso, temos a presença de colesterol. A importância do colesterol na composição da membrana plasmática é algo importante. Muitas das vezes cai também em provas. Você vai ter lá em opções de múltipla escolha a presença colesterol com relações com a composição, a constituição da membrana plasmática. E às vezes você imagina que não tem presença de colesterol na membrana plasmática, mas tem. Então a importância do colesterol na composição da membrana plasmática é fundamental. Algumas proteínas não estão penetradas efetivamente dentro da célula, mas tem uma função importante para a composição de citoesqueleto, da composição intracelular. Percebam que essa parte em amarelo aqui é o exterior da célula e a parte em azul é o interior da célula. Essa bicamada fosfolipídica, também é importante dizer, ela tem uma porção que é hidrofóbica e uma porção que é hidrofílica, ou seja, que tem afinidade pela água, hidrofílica, ou uma porção também que não tem essa afinidade, tem medo, entre aspas, da água, por isso hidrofóbica. Isso é fundamental nos processos de permeabilidade seletiva, de interação dessa membrana plasmática com o exterior da célula e com o interior da célula, com o citoplasma celular e com o meio exterior. Em geral, nós temos uma presença de 20 a 25 fosfolipídios compondo a membrana e a presença de uma proteína, mas isso é variado. E esses fosfolipídios também vão diferir, melhor dizendo, entre si devido à cadeia de ácidos graxos que compõem esses fosfolipídios. Então, novamente, os carboidratos estão ligados à superfície externa das proteínas, muitas das vezes formando glicoproteínas, ou dos lipídios, formando glicolipídios. Então, glicoproteínas é a associação de carboidratos com proteínas e glicolipídios de glicídios ou carboidratos com lipídios. Algumas proteínas atravessam a membrana, a bicamada, melhor dizendo, de fosfolipídios, atravessam a membrana, fazem parte da membrana, mas a atravessam ela completamente. São importantes também para reconhecimento celular, para a formação de canais de transporte ativo, transporte passivo, de entrada e saída de substâncias da célula de forma seletiva. Lembrem-se novamente que a importância da membrana na permeabilidade seletiva. E muitas das vezes essas proteínas estão associadas à bicamada de fosfolipídio, mas interagindo internamente à célula, no citoplasma da célula. Então, este quadro mostra bem a complexidade da membrana plasmática. Indo para o próximo slide para fortalecer, relembrar o que foi dito, a membrana é constituída principalmente de lipídios. Lembre do colesterol também, além da bicamada de fosfolipídios. Uma camada de fosfolipídios separa os dois meios aquosos, já foi dito. Então, como mencionado, as caudas são hidrofóbicas e as cabeças são hidrofílicas, são polares ou apolares. Hidrofílica porque tem afinidade com a água, e hidrofóbica tem aversão, medo, entre aspas, da água. Então, ambiente aquoso e ambiente aquoso. Esta parte colorida seria a cabeça hidrofílica da bicamada de fosfolipídios. Muitas membranas, como mencionado, atravessam essa camada de fosfolipídios, essa bicamada. Bicamada porque esta aqui é uma camada e esta aqui é uma outra camada. E algumas proteínas não penetram na membrana, mas tem uma diversidade de funções, como reconhecimento celular, formação de canais de transporte e muitas outras funções que nós vamos discutir na aula
da semana que vem. E os carboidratos têm uma importância fundamental de reconhecimento celular, formando glicolipídios, ou seja, associação de carboidratos ou glicídios com moléculas de gordura, com lipídios, ou com proteínas, associação de glicídios com proteínas. Lembrando que as proteínas são formadas por encadeamento de aminoácidos. Também já tivemos aulas anteriores explicando isto. E importante a gente ressaltar que as proteínas que fazem parte da membrana plasmática e das membranas celulares, lembrando que as membranas que fazem parte das organelas também têm uma composição semelhante. Pode haver uma variação da concentração de colesterol, da concentração ou dos tipos de cadeias que formam essa camada, das cadeias de ácidos graxos que compõem essa bicamada de fosfolipídios, mas essa membrana ela possui uma estrutura similar tanto da membrana plasmática quanto das membranas que formam as organelas. Com esse conjunto de informações, portanto, a gente pode encerrar o vídeo de hoje. Na próxima semana, nós vamos aprofundar nos processos que estão relacionados com essa chamada permeabilidade seletiva da membrana. Como é que ela consegue controlar o que entra e o que sai da célula? O que demanda gasto de energia, gasto de ATP, ou não demanda gasto de energia, gasto de ATP? Processos como fagocitose, pinocitose, difusão, osmose, transporte ativo, transporte passivo, são alguns temas, alguns assuntos que vão ser discutidos na semana que vem, quando a gente vai aprofundar o detalhamento dos processos de transporte por meio da membrana plasmática. Por isso eu gostaria então de relembrar a vocês a importância de acompanhamento de conteúdos escritos da material didático disponível. Leiam esses capítulos, desenvolvam as atividades e os exercícios dos capítulos, sempre eu vou repetir isso, e aprofundem o conhecimento discutido nesse vídeo, apresentado nesse vídeo, essa introdução, com o seu mediador. Um grande abraço e até a semana que vem, com a continuação e o encerramento desse tema membrana plasmática do nosso curso de Biologia do Pré-Vestibular Social da Fundação CCERJ. Até a próxima, um grande abraço a todos.